Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, nesta manhã do dia 27 de novembro do ano de 2018, os tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh vieram ao ar e deram a seguinte profecia. Bem, povo amado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová, o poderoso Deus de Israel, o tremendo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Jeová Yahweh, Ele falou comigo de uma forma muito tremenda e histórica e muito chocante e profunda e realmente de uma forma incisiva. E isto fala a respeito do tempo no qual nós entramos, a dispensação que foi falado na Bíblia, que sobreviria à igreja e à terra, a dispensação da última glória. E nesta conversa, o Senhor me levou a um lugar e repentinamente havia tanta glória sobre mim naquele lugar. E então aquela glória estava resplandecendo desde o céu. E quando eu olhei para cima, então eu vi o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, a pessoa em forma corpórea, o Espírito Santo em forma corpórea, descendo como uma pomba, batendo as suas asas. E ele batia as suas asas e os seus pés, e então ele abaixava e batia as asas, até que ele veio e ele resplandeceu na minha cabeça, repousou na minha cabeça. Então novamente ele levantava e vinha novamente na cabeça dos seus servos, subia batendo as asas e então tocava na minha cabeça, e todo aquele lugar ficou muito super glorioso, muito glorioso. E então depois disso, então de dentro do céu foi derramado, eu não sei o quanto, mas foi um tremendo óleo da unção do Espírito Santo, o óleo sagrado da unção do Espírito Santo foi derramado sobre o seu servo desde o céu e foi derramado sobre os seus dois servos. E então depois disso eu acordei, povo amado. Isto só pode te dizer que nós estamos entrando na parte mais profunda deste avivamento, e este trem já deixou a estação já há alguns anos atrás. Mais de 13 anos atrás, este trem partiu da estação. E aqueles que estão a bordo estão se movendo em profundezas maiores, em maiores profundidades deste avivamento. O Senhor está falando a respeito de um tremendo histórico avivamento que está diante de nós aqui. E isto significa que a unção agora ficará maior e haverá maiores maravilhas, sinais e maravilhas. Mais aleijados vão andar, mais cegos vão enxergar, mais ouvidos surdos vão ouvir, mais línguas mudas falarão. E você pode dizer pelos sinais que num outro dia vocês viram eu vim ao vivo para simplesmente falar a respeito de Naguru, e 2 aleijados se levantaram em Twelly e então outro na Universidade Moi, e eles ainda estão em grande espanto, e há uma grande celebração acontecendo lá. E então, há 2 dias atrás, estava falando em Nairobi Main Altar, e então ouvidos surdos abriram. E uma outra língua foi solta e passou a falar, e agora está aprendendo a ouvir e a falar. Então, estes são sinais da visitação, e ainda a visitação em Lima, Peru. Então, estes são sinais daquilo que está vindo a Nakuru. Então, Nakuru vai ser a super gloriosa, grande, mega de
todas as reuniões, a maior. Então este é um tempo maravilhoso para ser nascido de novo. Este é um tempo poderoso para ser um cristão. O Senhor tornou-se agora, Ele está falando ininterruptamente, Ele tem feito visitações ininterruptas para esta igreja, a igreja desta geração. E isto é surpreendente porque uma parte desta igreja ainda está nas trevas. E a voz do Senhor falou por volta de 2 dias atrás, quando Ele disse: aqueles que estão nas outras igrejas irão para o inferno. E isto me chocou demais. Eu estava tendo esta conversa com o arcebispo sênior ontem, de que o Senhor que leva as pessoas para o céu e para o inferno, para Ele dizer isto certamente significa que sem santidade ninguém vai entrar no reino dele. E esta escritura se cumprirá. Não será repelida naquele dia, mas ela será cumprida, completa, e se cumprirá nas vidas deste mundo e da terra. Então, novamente, uma grande visitação aconteceu, uma grande visitação aconteceu. Deus me visitou de uma forma muito poderosa e Ele me levou a um lugar, e então havia tanta glória e a luz resplandecia desde o céu sobre mim. Então, repentinamente, olhando para cima, eu vi Deus, o Espírito Santo, descendo em forma corpórea, batendo as suas asas. E Ele subia e Ele baixava os seus pés, e Ele resplandecia sobre mim, como Ele fez em 1º de janeiro, em Kakamega, do ano de 2009. Aquela visitação que eventualmente foi identificada, e ela identificou os 2 tremendos profetas de Apocalipse 11. Aqueles que farão a grande batalha e uma séria campanha contra o inimigo, depois que a igreja for retirada. Mas agora Ele vem novamente em forma corpórea. Ele veio e repousou sobre mim, e tudo tornou-se totalmente super glorioso, mais claro e mais brilhante do que o sol. E Ele resplandeceu sobre mim, e Ele subia e voltava. E então, depois disso, Deus Pai derramou, eu não sei o quanto óleo, mas muito óleo que Ele derramou sobre o seu servo aqui. E então eu acordei. Então, povo amado, preparem-se e tomem o caminho da grande, haverá uma mega visitação na terra. Isto significa que o Senhor vai fazer coisa grande como nunca foi vista antes. Novamente a Bíblia diz: porque eu vou para o Pai, e Ele se assentou à direita do Pai, à direita de Deus Pai. Então coisas maiores vocês farão. Estas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e elas estão se cumprindo neste tempo. Vocês estão vendo que os aleijados estão se levantando simplesmente pela vinda e pelo fôlego, pela palavra, a voz destes 2 profetas na rádio. 2 aleijados levantaram e andaram sem que eu anunciasse um serviço de cura. A simples presença e o fôlego deles na rádio, ouvidos surdos se abriram. Então isto te diz que Nakuru vai ser grande, super, mega, histórica visitação que está vindo à igreja em Nakuru. E por que é que tudo isso está acontecendo? Para que as nações sejam capazes de reconhecer os mensageiros e ir até eles e ouvir a mensagem do Senhor, ouvir a mensagem e a instrução de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias.
E por que é que o Senhor está fazendo tudo isso? Para que as nações sejam capazes de reconhecer os seus 2 servos e ir até eles, e então preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. De um lado aqui estava João Batista, que falou com eles, e do outro lado, no propiciatório, estava Moisés, o homem de Deus, e Elias com Moisés, ao lado, à direita de um dos lados do propiciatório. Estava Moisés, o tremendo homem de Deus, e Elias estava ao lado de Moisés, do mesmo lado. E do outro lado estava Daniel, o terrível profeta de Deus, que os leões não puderam comer. E então a voz disse: agora eu tenho os 4 profetas aqui, e agora você é o 4º profeta. E João Batista falou comigo diante do trono de Deus, e ele desapareceu nele, diante do trono de Deus. Então agora todas estas coisas estão acontecendo, e tudo isso é tão confuso para a igreja, porque tudo isso está subjugando a sabedoria humana, até o ponto em que agora a igreja tem que se submeter ao conselho de Deus. A igreja tem que aceitar a sua condição e de se submeter ao reino de Deus. As filosofias humanas têm que ser deixadas de lado. Tudo tem que ser deixado de lado. Agora, sem santidade, ninguém verá o glorioso reino de Yahweh, o glorioso reino do céu. O Messias está vindo, povo amado. Deus, o Espírito Santo, ele desceu sobre mim, batendo as suas asas, e então resplandeceu nestes 2 profetas, e então subia e descia e repousava novamente, e tudo tornou-se glorioso, super glorioso. E então este tremendo derramar do óleo, da unção do Espírito Santo, derramada por Deus Pai desde o céu. E vocês sabem quão alto é o céu, quão longe está além do universo. O Messias está vindo. Aqueles que têm ouvidos, preparem-se em justiça e santidade. Muito obrigado. Shalom, shalom, meus amigos. Baruch Hashem.